A Assembleia Municipal de Angra do Heroísmo aprovou por maioria o orçamento para 2024. A Câmara Municipal tem para gerir no novo ano 45 milhões de euros, valor que pode ultrapassar os 60 milhões. Deste montante final, 30 milhões estão por conta do Plano de Recuperação e Resiliência. O Executivo Municipal de Angra quer avançar com cautela. Nós temos um orçamento no próximo ano que mantém, do ponto de vista do valor máximo de investimento, o investimento em habitação. Nós vamos iniciar o ano com a primeira dotação de 15 milhões de euros, mas com a possibilidade de reforçarmos para o dobro, caso a execução assim o justifique. Por outro lado, naquilo que é o orçamento, enfim, o investimento corrente da Câmara, o grande ênfase está nas questões das estradas, dos caminhos. Nós tivemos aqui um período com muito baixo investimento em vias, porque se pensou que no início deste quadro comunitário haveria algum apoio comunitário para estradas, não há, e por isso agora temos mesmo que partir para esse investimento. Portanto, um dos grandes investimentos não é apenas deste ano, destes próximos anos, tem que ser necessariamente a questão das estradas. Uma parte importante do investimento já foi feito, as pessoas já devem ter notado que nós estamos a substituir os remendos mal feitos que havia aí nas estradas por uma situação bem melhor, e estamos neste momento com 3 obras de grande vulto em andamento na área das vias, e obviamente cada vez que mexemos em vias também temos que mexer nas redes de distribuição de água. Depois temos também um outro investimento importante, tem a ver com garantir a segurança no abastecimento de água, particularmente em situações de crise. Ou seja, termos a certeza que a nossa rede de distribuição de água é resiliente no caso de acontecer qualquer fenómeno menos comum. E por isso, neste ano também vamos iniciar um processo de substituição da rede da zona da Nasce-Água até ao primeiro reservatório ali na Grota do Medo, passar de conduta de PVC para uma conduta em aço, para garantir que não temos problemas naquela zona, aproveitando também nesse sentido a obra que o Governo se propõe também ali fazer do ponto de vista dos pavimentos. Um outro investimento marcante é a construção do novo mercado municipal, em que o processo de concurso já decorreu e estamos neste momento na fase de adjudicação. É um processo que ainda não terá grande peso do ponto de vista orçamental no ano de 2024, porque a primeira fase tem a ver com projetos, processos de licenciamento, enfim, um conjunto de questões que são igualmente importantes, mas que as pessoas não veem na rua e não têm um custo assim tão elevado. Portanto, nós só contamos ter o início efetivo da obra lá para depois do verão. O apoio à economia e às famílias é outro dos pilares do orçamento. Nós mantemos um apoio grande à economia e às pessoas. Na área económica, as questões da promoção económica são cada vez mais importantes. No apoio às famílias, as questões da habitação. Nós estamos a assumir uma componente muito importante de apoio ao arrendamento, que anteriormente era assumida pelo Governo Regional, mas o Governo Regional deixou de o fazer, portanto nós passamos a fazer isso, e também no apoio às famílias que têm filhos a estudarem, que neste ano, nas bolsas de estudo, nós já ultrapassámos os 750 mil euros. E portanto estamos a falar já num apoio que, no conjunto com a habitação, ou seja, nesta área social, já se aproxima de 1,5 milhão de euros. Portanto são apoios muito significativos, mas que de alguma maneira também tentam dar uma resposta às pessoas e às necessidades das famílias, particularmente numa área muito sensível, que é as questões das famílias que têm filhos a estudar fora, que têm uns custos muito elevados, e as famílias que não conseguem, na atual situação, devido ao aumento extraordinário que tem acontecido do preço das rendas, manter, digamos, uma situação estável do ponto de vista da habitação. Em 2023, os apoios à cultura e ao desporto tiveram um crescimento bem acentuado, que deve merecer uma parcela significativa em 2024. Que foram 2 áreas em que houve um manifesto desinvestimento por parte do Governo, praticamente desaparecer no apoio a estas instituições, e nós fomos ocupando esse espaço por forma a garantir que não há ruptura no que diz respeito àquilo que são as atividades correntes, quer na cultura, quer no desporto. Isso custou ao município muito dinheiro, custou cerca de 1,5 milhão de investimento acrescido. Nós temos alguma capacidade no ano que vem de manter este tipo de apoios, mas nós não sabemos também qual será o andamento que as coisas terão do ponto de vista governamental, se haverá uma retoma ou não do apoio governamental. Portanto, nós teremos que nos ir ajustando àquilo que venha a ser a realidade concreta ao longo do ano, e é para isso que existem as alterações orçamentais. O orçamento está bem encaminhado em termos de fonte de financiamento. O problema pode ser a execução. Em 2023 chegou aos 85%. Esta questão do PRR é, mais uma vez, o grande desafio para o ano 2024.
a execução tem sido difícil, a contratação tem sido difícil e por isso não vale a pena nós também embandeirarmos em arco e dizer que temos imenso dinheiro que depois não podemos gastar. Portanto, vamos inscrever de forma muito cuidadosa um valor relativamente modesto e, obviamente, em cada sessão da Assembleia Municipal há sempre a possibilidade de virmos a reforçar o orçamento, como aliás já o teremos que fazer, porque na proposta inicial do orçamento não estava incluído o contrato que foi assinado com o Ministério da Cultura. Portanto, nós logo em fevereiro juntaremos ao orçamento mais 1,3 milhões de euros, que é aquilo que nós receberemos do PRR Cultura. Portanto, eu diria que do ponto de vista das fontes de financiamento o município está muito bem, portanto temos uma disponibilidade muito grande de financiamento. A nossa dificuldade é na área da execução, o que não é fácil executar tanto dinheiro, tendo em conta, por um lado, as regras da contratação pública e, por outro lado, também a capacidade do mercado da construção civil para absorver valores tão elevados. A saúde financeira do município está também espelhada neste orçamento, que deverá ser executado sem recurso ao endividamento. Nós não fazemos contas de recorrer ao endividamento, aliás já não o fazemos desde 2011 e temos vindo a pagar todos os anos uma parte importante da dívida mais antiga. Estamos a aproximar do endividamento zero, portanto estamos mesmo já na fase final de pagar as dívidas que existiam. Aquilo que nós contamos fazer nessa área é, eventualmente, se isso for interessante do ponto de vista da estabilidade financeira do município, recorrer a algum endividamento para a construção de mercado, porque é uma forma também de potenciarmos o funcionamento da Câmara, criando um novo mercado, sem penalizar outros investimentos que são também igualmente importantes. Mas é uma questão que ainda está, enfim, está apenas do ponto de vista do que é possível fazer-se, mas a verdade é que neste momento a Câmara de Angra tem de dívida própria menos de 2 milhões de euros e tem de dívida de habitação, mas que é paga pelo Governo, cerca de 4 milhões e pouco, e portanto para um orçamento da dimensão do nosso é uma dívida que praticamente não existe. É um documento equilibrado e é um documento que apresenta contas certas. É um documento equilibrado não com recurso ao endividamento do município, nem com recurso ao inflacionamento da receita. É um documento ponderado e é um documento que oferece um conjunto de respostas e lança um conjunto de desafios ao município para a concretização de obras no concelho. Obras estas, a título principal, no âmbito das vias, ou seja, nas estradas, no âmbito daquelas que são as vias de transporte terrestre, mas também com um significado muito importante em termos do património que tem que ver com o mercado municipal e tem que ver com o lançamento e com o começo dessa empreitada. É óbvio que nesta primeira fase não se vai sentir a obra, o seu arranque imediato, porque no fundo é uma empreitada de concessão-construção e vai arrancar o período da concessão, da adaptação daquele que era o projeto de mercado às necessidades que foram impostas, nomeadamente ao nível da adaptação ao património já construído e, portanto, estes dois pontos, o investimento no mercado e o investimento nas vias terrestres, são os dois grandes investimentos que decorrem deste documento. O documento este, como já disse, é um documento equilibrado, sem recurso ao endividamento. Os socialistas reconhecem que o documento segue uma linha diferente. O município tem apresentado sucessivamente um conjunto de orçamentos esses que são, em regra, equilibrados, orçamentos esses que, em regra, não recorrem ao endividamento, e isto é uma imagem de marca deste Executivo Municipal. É diferente naqueles que são os objetivos de investimento. Se até este momento houve um investimento grande no património, e é disso, e reflete isto o anterior orçamento, onde houve investimento ao nível do património na Igreja das Concessionistas, na Igreja do Livramento, portanto era um orçamento muito virado àquelas que eram as celebrações da inscrição de Angra como cidade de património mundial. Agora o foco passou a ser outro. Este é um orçamento de continuidade, e uma continuidade de umas políticas de arrastamento de obras sem a sua devida conclusão, em que vão levando anos e anos para que nós possamos ver. Aliás, temos o exemplo do centro interpretativo que foi inaugurado ainda há dias, mas sem qualquer mobiliário, sem qualquer conteúdo multimédia, e portanto este é um dos motivos pelos quais nós abstivemos-nos nesta votação. Outro também prende-se com a conjuntura vulnerável em que nós vivemos. Saímos de uma pandemia, estamos neste momento numa crise inflacionária, com a crise política que tem decorrido quer em Portugal, quer na região, e nós, com atitude responsável e ética democrática, entendemos dar este voto de confiança na Câmara Municipal
neste orçamento e então entendemos melhor a questão da abstenção. E acho curioso, porque há cerca de 1 ano e meio, 2 anos, quando eu questionei aqui nesta Assembleia Municipal sobre quais as medidas para o combate à inflação, fui acusada de bloquista por parte do Sr. Presidente da Câmara. Agora, exatamente, o orçamento da Câmara prevê um conjunto de medidas de combate à inflação. E elas passam exatamente pelo não aumento das taxas. E isso vem em linha com aquilo que o Governo da coligação PSD, CDS, PPM tem vindo a promover na própria região, que é uma política em que o investimento deve ficar no bolso das famílias, no bolso dos açorianos, e assim se passa também aqui em Angra. Há uma política, parece-me, de que o investimento deve ficar no bolso das famílias. E, portanto, acho curioso uma cada vez maior aproximação desta Câmara Municipal a políticas que não são de todos socialistas. Há projetos que gostariam de ter visto plasmados no orçamento. Luísa Barcelos fala em demasiada cidade e menos freguesias. Acima de tudo, e particularmente porque me diz respeito o Prémio Literário Álamo de Oliveira, que foi aqui aprovado também há cerca de 2 anos, que tive o gosto e o prazer de trazer aqui esta casa e que ainda não foi executado, e eu lamento porque é uma forma de promover a cultura e num concelho, e bem, que tem vindo a promover tanto a cultura, principalmente em Angra cidade, importará promover a cultura também em Angra concelho. E este prémio literário previa exatamente isso, promover a cultura em Angra concelho. E lamento e espero que no próximo ano finalmente se arranque o prémio literário Álamo Oliveira. Também outros dos projetos passa pelo aproveitamento e rentabilização dos edifícios das escolas do Plano dos Centenários que têm sido fechadas no concelho e que poderão ser rentabilizadas, nomeadamente para valências sociais na área de infância e juventude. Acho que seria uma mais-valia na forma de garantir uma maior coesão e coerência ao longo de todo o concelho, porque lá está, Angra é muito dinâmica e é importante que o seja. Mas também temos que olhar para Angra concelho e não somente Angra cidade. E vemos, aliás, aqui um exemplo muito claro na animação aqui pelo Natal, que tem um programa riquíssimo de atividades, praticamente todos os dias com atividades em Angra cidade. Vamos vendo em Angra concelho e são as próprias juntas de freguesia que têm vindo a criar esse dinamismo e essas atividades de promoção natalícia. No grupo municipal da coligação mantém-se em disciplina de voto. Os deputados que não são presidentes de junta costumam votar no mesmo sentido. No caso do orçamento para 2024, abstiveram-se. Mas os presidentes de junta da oposição votaram a favor do documento, à exceção de Paulo Gomes, da Vila de São Mateus, que foi o responsável pelo único voto contra. Não gostou que para 2024 a piscina do Negrito esteja ausente das prioridades do Executivo Camarário. Outro presidente da Junta de Freguesia levou à Assembleia uma proposta para que os moradores da Rua da Miragaia, em Santa Luzia, possam estacionar nas ruas do Marquês, do Palácio e do Rego, o que configuraria uma exceção no regulamento municipal. Até agora foi só estes moradores que se manifestaram. Se nós formos ali ao local, percebemos porquê. Nós temos ali uma rua de Palácio com 130 metros que não tem praticamente comércio nenhum, poucos residentes, muitos lugares disponíveis, e logo ao lado temos uma rua que num espaço de 90 metros temos 25 residentes, 50 camas, e é um bocadinho, digamos assim, revoltante para quem lá mora não poder ter essa alternativa logo ali ao pé de casa. Eu até vos dou um exemplo. Nós temos no canto, entre a rua da Miragaia e a Rua do Marquês, um residente que tem portas, tem a porta para a Rua do Marquês, tem 3 carros e muitas vezes estaciona ali na Miragaia, estão a perceber? Temos ali 12 lugares. A sugestão do Dr. Tomás Dentinho parece-me interessante, que é com os 12 lugares que temos, de certa forma, a afetar uma boa parte deles, aos residentes, para mitigar isto. Estamos a falar de 350 metros a subir íngremes, não é por acaso que nós estamos aqui hoje a falar deste assunto. É uma situação, não é só desconfortável, às vezes é revoltante para quem gosta de morar no centro da cidade e se vê de braços com esta situação. Daí trazer aqui esta questão e reforçar isto, que a solução, tem que haver uma solução, porque para toda a regra há exceção. E acho que temos que procurar uma solução para isto que deixe toda a gente satisfeita. É esse o meu papel enquanto Presidente da Junta, é esse o papel da Câmara. Nós tomamos medidas para atrair as pessoas para o centro da cidade. No geral, a Assembleia entende que será abrir um precedente. É um assunto de grande complexidade.
A Câmara está disponível, aliás já manifestei isto ao Sr. Presidente da Junta, para tentar encontrar uma solução que resolva esta situação sem criarmos regimes de exceção. Contudo, eu lembro, e esta Assembleia está bem ciente disso, que este é um regulamento municipal que estabelece no próprio regulamento os limites da zona de parquímetro e essa é uma competência exclusiva da Assembleia Municipal. E, portanto, qualquer alteração só pode ser feita com o assentimento desta Assembleia, porque foi quem aprovou. Também lembro que esse regulamento foi aprovado com base no parecer de uma comissão constituída especificamente para esse fim, que se pronunciou sobre esta matéria, porque nessa altura também já tinha aparecido, embora com uma configuração diferente, uma proposta que ia no mesmo sentido no que diz respeito à Miragaia, no que diz respeito à Rua de São Pedro e no que diz respeito também à zona ali em torno do solar dos Remédios. Acho que das duas uma, ou damos a mais algum tempo de experiência e, entretanto, o Sr. Presidente da Câmara tenta criar o estacionamento que não temos, enquanto não tivermos o estacionamento do mercado, ou criar algumas bolsas de estacionamento para residentes, ou o problema se põe em todas as freguesias de Angra do Heroísmo, porque ele põe-se na Conceição, ele põe-se em São Pedro, ele põe-se em Santa Luzia, ele põe-se na Sé, onde há sempre uma queixa que não há sítio para estacionar o carro e não sei o quê, apesar do Estatuto de Residentes. Este regulamento foi criado com base em certos princípios e que se nós agora abrirmos este precedente, vamos estar a violar esses princípios e claro que vamos entrar aqui numa espiral de... Depois irão haver mais pedidos e o que é um regulamento original de base depois acaba por já não ter os princípios pelo que se cingiu inicialmente. Por isso estou de acordo com o que também foi dito pelo deputado Dr. Costa Neves. Penso que não deveremos estar a abrir agora este precedente e visto que há aqui uma abertura do Presidente da Câmara em criar aqui eventualmente uma bolsa de estacionamento que possa ajudar estes moradores, nós recomendamos que seja essa a solução para este problema. Para o novo ano, as diversas taxas a aplicar pelo município mantêm-se nos valores mínimos. Foi aprovado um pedido da Teramp para contrair um empréstimo de médio e longo prazo de €500 mil para investimento e outro de curto prazo de €200 mil para fazer face a dificuldades de tesouraria. À Assembleia foi também levado o estudo sobre a criação da Polícia Municipal. A conclusão é que é possível criá-la, o município tem a capacidade de o fazer, tem os meios para o fazer e tem um conjunto de vantagens muito alargadas em seguir esse caminho. Contudo, não é um processo que também esteja isento de problemas e particularmente porque traz, do ponto de vista permanente para o município, uma despesa acrescida. E, portanto, é algo que deve ser maduramente pensado, não é assim nenhuma urgência. Eu nunca tive grandes certezas sobre esta matéria, razão pela qual no manifesto eleitoral coloquei exatamente estudar a possibilidade para nós termos a certeza. Agora temos a certeza que é possível, temos a certeza que há vantagens, mas também sabemos que isto tem custos. Aquilo que se colocou à Assembleia Municipal foi o desafio. Façamos um estudo desta matéria, meditemos maduramente sobre isso e em devida altura tomemos a decisão pelo sim ou pelo não, ou uma outra decisão que também é possível, que é dizer que essa é uma matéria que deve ser submetida à vontade eleitoral. As questões, eu sempre achei que as questões que são estruturantes devem ser sempre primeiro enunciadas do ponto de vista dos manifestos eleitorais e depois decididas exatamente para evitar dizer que se decidiu nas costas do povo. Aliás, aqui com este assunto que agora já ninguém fala nisso, mas que teve que falar, que foi o fecho desta rua aqui diante da Câmara e a criação aqui do palco, eu achei que não devia tomar medidas definitivas até às eleições e, portanto, colocou-se no manifesto, colocou-se um palco desmontável aqui para as pessoas verem como é que funcionava e depois das eleições, como foi a vontade manifesta do povo, fez o que se tinha a fazer. Eu creio que em relação à Polícia Municipal, um dos caminhos será esse. Durante os trabalhos foram dirigidas várias críticas ao Governo Regional por apenas ter assinalado os 40 anos da inscrição de Angra na lista do Património da Humanidade com o lançamento de um selo e exatamente a quando do encerramento das comemorações pela autarquia, PS e coligação de acordo. E nem a propósito de uma celebração absolutamente única para os Açores,
absolutamente única e irrepetível, porque mais nenhuma cidade açoriana a tem, foi capaz o Governo Regional de se chegar à frente? A cultura e a capital da cultura, como Angra já foi considerada, não pode estar dependente da ação de uma autarquia, por mais meritória que ela seja, e é. Ou seja, não pode ser a autarquia de Angra a única responsável sobre as comemorações de 40 anos de inscrição numa lista de património mundial. Isto não é um pormenor. Isto não é digno de ser celebrado com um selo. E, portanto, que o Governo Regional veja a cultura como um apêndice, como um ornamento, como um mero acessório. Lançou, aliás, a Joia Açoriana, que é uma iniciativa louvável, mas até essa vinha de governos anteriores, socialistas. Portanto, o que eu pergunto é, não acham os senhores deputados municipais que o Governo Regional deveria ter dito presente e deveria ter mantido, aliás, os contratos firmados com a Câmara Municipal anteriormente para assegurar as comemorações dignas dos 40 anos de inscrição? É evidente que essas comemorações estão a acontecer, mas estão a acontecer com um exclusivo patrocínio da autarquia angrense. Neste contexto, eu queria agradecer à senhora deputada municipal Cláudia Cardoso a sua intervenção. Talvez fosse essa a intervenção que o senhor... Senhores deputados, Sr. Presidente, agradeço que não haja diálogo. Que a intervenção da senhora deputada Cláudia Cardoso foi muito ajustada e merece a minha subscrição. Rádio Clube de Angra com a corda ao pescoço, Pedro Ferreira, presidente dos órgãos sociais da estação, fez um pedido sentido de quem está com os cêntimos contados. Esta é a primeira vez em que estamos confrontados com a ausência de recursos para poder pagar ordenados e subsídio de Natal aos funcionários, aos 4 funcionários que a instituição tem. Há um grande custo, um grande aumento de custos, nomeadamente ao nível da energia. Este ano registramos subidas nas faturas energéticas superiores a 50%, por comparação aos anos anteriores. Há uma redução significativa nas receitas, nas principais receitas da instituição, que são receitas de publicidade comercial. Este ano temos menos 60% do que no ano passado. E não é por falta de procura, é por falta de disponibilidade do tecido empresarial local e da ilha em chegar-se também à frente. Os apoios públicos que o Rádio Clube de Angra tem são apenas os do Promédia, que é o Programa Regional de Apoio à Comunicação Social Privada, como sabem, mas que sustentam, entre aspas, sustentam obviamente, suportam apenas ou colaboram em 30% das despesas com energia e com comunicações da instituição, aliás, não é só com o Rádio Clube de Angra, é 30% com todas as rádios dos Açores. Significa, só para terem uma ideia, nós temos custos anuais de cerca de 12 mil euros com energia e comunicação. O apoio que recebemos do Governo Regional é de cerca de 3.800 euros anuais. Para além das despesas habituais de funcionamento, somam-se avarias nos equipamentos que tornam as contas ainda mais difíceis. Infelizmente, temos também uma mala pata todas as primeiras semanas de dezembro de todos os anos. Há de haver sempre um temporal nesta primeira semana, até o dia de Nossa Senhora, não está connosco, Nossa Senhora da Conceição, infelizmente. E por norma ali no dia 7, no dia 8, há sempre qualquer coisa que tem que cair num alto de uma serra. Ainda na passada sexta-feira foi uma antena no emissor principal em Santa Bárbara e foi uma antena na Serra de Cume, um regime de microcobertura que temos para chegar também em condições à Praia da Vitória. E, portanto, é óbvio que lá está outra vez o mês de dezembro, que por norma é aquele mês melhorzinho, porque há sempre uma predisposição maior do tecido empresarial para fazer umas publicidades nesta altura. O Rádio Clube de Angra confrontado com a necessidade de pedir desculpa aos seus clientes e fazer reduções de preços nas faturas que tinha, nos contratos que tinha celebrado com eles, porque efetivamente, apesar deste ano não ter sido muito ruim, tivemos apenas um dia praticamente sem emissão, um dia, enfim, da manhã para a noite, nem foram 24 horas, mas temos isso. E na Praia da Vitória, neste momento, estamos parados, porque efetivamente a avaria na praia é um pouco mais difícil de resolver. Os apoios do Governo Regional para a comunicação social privada continuam a ser escassos, apesar das sucessivas promessas. A URCA tem valido o apoio da autarquia. Verdade seja dita, e esse reconhecimento é merecido, é justo e tem que ser feito, não tivesse sido a Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, na pessoa do seu Presidente e dos senhores e senhoras vereadores, a apoiar o Rádio Clube de Angra nos últimos tempos, e eventualmente as coisas poderiam ter sido, ou poderiam estar ainda ligeiramente piores. E, portanto, um agradecimento particular
à disponibilidade pronta do município em colaborar com esta 70ª instituição da região. Na Assembleia Municipal de Angra ficou o pedido para que as juntas de freguesia se tornem associadas, tal como a da Conceição já o é. O mesmo foi solicitado na Assembleia Municipal da Praia da Vitória. Entre diversos votos apresentados e votados, um de congratulação pela distinção de Angra do Heroísmo como o município mais taurino. Para a votação final, em que, junto com Alcochete, Zambuja, Pombal e Barrancos, nós fomos, no fundo, eleitos como município mais taurino. Foi só quem estava lá pode, no fundo, sentir o que eu falando agora um bocadinho em meu nome pessoal, o que eu senti. O que eu senti ao ver passar imagens do nosso concelho, da cidade de Angra do Heroísmo, da Praça de Touros, do grupo de forcados de Angra do Heroísmo. Foi com muito orgulho que eu vi ali a nossa cidade naquele momento e a nossa cidade, aquelas imagens serem transmitidas para mais de 500 pessoas que estavam naquela sala. Foi uma cerimónia em que foram reconhecidos todos aqueles que se destacaram na época passada e Angra foi falada naquele momento. E eu tive a oportunidade de transmitir a quem lá estava que a tauromaquia, a festa brava, é algo que nos está na nossa alma, no nosso coração, é algo que é importante em termos económicos para esta terra, é uma tradição, é cultura, mas também, para mim, admirei muito não termos lá uma televisão pública. Foi necessário estar uma televisão de Espanha a transmitir toda aquela gala, não tínhamos uma televisão pública. E eu penso que os aficionados da tauromaquia têm tanto direito a ver uma tourada à corda, a ver um evento relacionado com a tauromaquia, como também quem gosta de futebol ou de outra atividade. A Assembleia Municipal de Angra do Heroísmo tem a próxima reunião marcada para meados de fevereiro, após o Carnaval.